Oi, pessoal do sétimo ano. A gente volta hoje com nossas aulas. Semana passada a gente viu correção. Hoje a gente vai ver o capítulo 5, que é a nossa herança cultural. Mas quando fala em herança cultural, o que é que o livro está querendo dizer? É sobre a nossa formação. De onde foi que nós viemos os brasileiros? Qual a cultura a gente segue? Né? A gente viu na aula passada, 2 semanas atrás, sobre os indígenas, né? Como eles viviam, né? Quais os seus hábitos. Então hoje a gente vai estudar a miscigenação, que é a junção das etnias que formou o povo brasileiro. Né? De antemão a gente já sabe que o nosso povo teve origem do indígena, do europeu, mais precisamente o português, né? E o negro escravizado, que veio da África para cá. Então a nossa matriz são esses 3 grupos, tá? Então, o nosso país muito grande foi formado por essas três etnias, tá? Mas vamos ver o que é que diz aqui o texto. Eu vou ler e vou estar comentando com vocês. A população brasileira é resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas, né? De algumas partes do mundo, como Ásia, ou Europa, o português inicialmente, e o africano. Não que depois não tenha vindo o asiático, né? Não tenham vindo pessoas de outros países, principalmente no final do século XVIII, quando vários vieram para a nossa terra. Tá, mas quem são essas matrizes? O índio, o português e o africano. Mas posteriormente vieram outros, como vai dizer aqui, ó. Índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, muitos outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Isso após a miscigenação dos 3, que é índio, negro e o português, tá? Porém, dentre esses povos, pode-se destacar 3 nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro. Quem são? Mais uma vez, isso é questão de prova. Qual a nossa matriz da miscigenação? Vamos lá. Os índios, os indígenas, os portugueses e os africanos. Tá, durante vários anos, os costumes, as línguas, as crenças e as formas diferentes de viver desses 3 povos foram se misturando e formando a base da nossa cultura. Quer dizer, a nossa cultura tem a mistura do índio, do negro escravizado e do português. Quando eu falo negros escravizados, são os africanos que vieram para trabalhar como escravos na nossa região. Mas vamos fazer um ênfase assim, como foi que isso tudo começou. Portugueses, africanos, indígenas. Tá? Os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500. Porém, quando chegaram, encontraram quem? Centenas de moradores, que foi uma das questões da provinha lá também. Né? Quando os portugueses chegaram aqui, quem vivia na terra? Os tupis, guaranis. Tá? A terra já era habitada. Como a gente viu na aula passada, tinha até na prova. Vamos lá. Os tupis habitavam a costa brasileira, desde o sul até atual estado de São Paulo, até o Ceará. Então, como os portugueses chegaram apenas no litoral, encontraram os tupis guaranis. Os antepassados desses povos indígenas já habitavam o Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses, como a gente já sabe. Né? Com a chegada dos portugueses, muita coisa mudou. Além de trazerem a cultura, os costumes de suas origens, os portugueses foram responsáveis por trazer povos africanos para o Brasil. Então aí, os portugueses chegam no Brasil e logo em seguida trazem os africanos para trabalhar como escravo. Tá? Outra característica importante implantada pelos portugueses foi a língua. O idioma que fala hoje no Brasil é herança deixada pelos portugueses, como a gente sabe. A gente fala o português de Portugal. Ah, professor, é diferente. Mas a gente tem o português de Portugal, porque não existe essa... eu falo brasileiro. Não existe. É português. Tá?
A implantação do português demorou um pouco, porque o indígena ele se recusava a absorver a cultura do idioma português, né? A cultura portuguesa através do idioma, né? Porém, o português falado no Brasil é bem diferente do falado em Portugal. Como falei aqui, a gente fala o português de Portugal, mas não igual necessariamente o português de Portugal, tá? Nosso vocabulário está cheio de palavras de origem tupi, como mais uma vez eu digo, a junção de culturas, como por exemplo, jacaré, arara, tatu, ipê, jacarandá, pomonha, mandioca, cuscuzeiro, são uma dessas palavras, né? Tudo isso é herança já dos indígenas. Além da língua, os portugueses também trouxeram instrumentos feitos de ferro, como machados, espadas, facões, armas de fogo e etc. Que não eram conhecidos pelos indígenas. Então eles trouxeram isso com eles, essa cultura deles lá. Tá? Porque aqui não tinha o ferro ainda. Tá? Aí vem a cultura trazida pelos negros escravizados, pelos africanos. Né? Quando a gente fala negros, é entre aspas, nada de preconceito. É por causa da questão da nomenclatura, por eles serem da África. Tá? Com a chegada dos negros trazidos pelos portugueses, o Brasil incorporou mais características de sua cultura. Então, o que acontece? Quando os africanos chegaram aqui para ser escravizados, trouxeram sua cultura, como a gente já viu naquela aulinha lá, que a gente falou um pouco da religião deles, que foi o candomblé, que a gente viu naquela aula, botei até uns vídeos, tá? Na música brasileira são utilizados vários instrumentos da origem africana, como a gente sabe também, né? Os povos africanos também influenciaram na nossa língua portuguesa, com sotaques e palavrões, como senzala, moleque, macaco e quindum, tá? Então a gente também pegou... se vocês olharem, desde o começo que eu estou explicando aqui, sempre vai voltar para aquele ponto. A nossa cultura vem do índio, do negro e do europeu. Aí, como tem no livrozinho de vocês em uma tabela, que vai falar do resultado da mistura das raças, mas não fala mais raça, que tem raça cachorro, é as etnias, tá? Que formaram o quê? O mulato, o mameluco e o cafuso. Vamos ver qual foram os povos os povos que deram origem a essas três nomenclaturas de etnias. Vamos lá. Ó. Como resultado das misturas desses três povos, surgiram os mestiços, divididos em mulato, mameluco e cafuso. Vamos ver quem é o mulato. O mulato é a mistura do branco com o negro, com o africano. O mameluco, mistura de índio com o branco. E o cafuso, mistura de negro com o índio. Então, essas são a miscigenação, são a mistura, os mestiços. Tá? Com o passar dos anos, com a chegada dos imigrantes de várias partes do mundo, a cultura e a raça brasileira sofreu mais transformações. Como consequência das relações entre índios, brancos, negros, o Brasil é formado pela miscigenação de raças, costumes e crenças. Então a gente tem cultura e crenças desses três povos. Consequentemente, vocês vão ver no 8º ano que vem, no final do ano, a imigração no final do século XVIII, início do século XIX, vocês vão entender melhor. Agora vamos falar aqui, a miscigenação da população brasileira. Eu vou estar lendo e vou estar explicando para vocês que a miscigenação é mistura. A miscigenação mistura a mesma coisa. Essa mistura de povos que forma a população brasileira é denominada miscigenação ou mestiçagem. Tá? Miscigenação, mistura. Porém, esse processo de miscigenação não ocorreu de forma equilibrada em todas as partes do país. No Nordeste nosso, por exemplo, houve um maior número de escravos por causa dos engenhos de canaviais. A gente sabe que a colônia de Pernambuco só prosperou por causa dos engenhos, por causa da cana-de-açúcar. Então, entraram vários escravos, principalmente em 2 estados, Bahia e
é o Maranhão, tá? Então, essa relação entre os brancos e os negros foi a maior que em outras partes do país. Então, aqui no Nordeste, a mistura entre negros e brancos foi maior do que no Sul. Já em São Paulo, a mistura entre raças foi mais intensa entre brancos e índios, pois havia poucos negros na região, porque os engenhos estavam mais localizados aonde? Na nossa região, tá? Na região sudeste. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver as chegadas já no final do século XIX e início do século XX. Tá, ó. A partir do século XIX, o Brasil passou a receber vários imigrantes vindos principalmente da Europa. Além dos índios, africanos e portugueses que formavam a população brasileira, outros estrangeiros passaram a compor a nossa sociedade. Quem eram esses estrangeiros? O que é que eles vinham para cá? Pessoal, vocês vão ver isso no 9º ou 8º ano em história. Quando acabou a escravidão, em vez dos senhores de engenho contratar os ex-escravos para trabalhar nas suas lavouras, eles preferiram a mão de obra de imigrantes, pessoas que vieram da Europa trabalhar nas lavouras no Brasil. Quem eram essas pessoas? Alemães, italianos, libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, sírios, coreanos, por exemplo, vieram trabalhar aqui. E que a partir do momento que eles vêm, eles trazem a sua cultura junto. Tá? O Brasil, portanto, tem características de outros povos que vieram para cá, como exemplo desses que eu citei, principalmente no Rio Grande do Sul. As áreas do Sul e do Sudeste brasileiro são as que receberam imigrantes. No Sul chegaram alemães e poloneses. No interior de São Paulo destacaram-se os japoneses e italianos. Tá? Agora vamos falar um pouco da cultura, da culinária. Eu tenho certeza que todo mundo aí gosta de comer um vatapazinho com arroz, né? Uma feijoada. Gosta de comer um cuscuzinho com manteiga, café e leite, ou cuscuz com ovo, né? Isso tudo é herança da nossa miscigenação. Tá? A cultura africana, por exemplo, está muito presente nas cidades de Salvador, na Bahia, e outras partes do Nordeste. Tá? A cidade tem uma das maiores populações de origem africana do mundo, que é Salvador. As características da cultura africana podem ser vistas na dança, na culinária e na religião, como a gente já estudou, né? Vendo aquelas imagens do candomblé. Tá? As diferentes raças enriqueceram a nossa cultura. Quer dizer, vamos pegar um exemplo, já que a gente está nas festas juninas. Quem trouxe a quadrilha para o Brasil foram os europeus. Tá? Principalmente trouxeram para o Nordeste na época que eles chegaram em Pernambuco. Tá? Mas vamos ver aqui essas culturas. A chegada de tantos povos ao Brasil trazendo inúmeras riquezas culturais, formaram o povo brasileiro. Então a nossa cultura veio daí de pessoal que vieram de fora. Na comida, na dança, na música, na literatura, na arquitetura e nas festas e tradições populares, podemos perceber a presença da cultura estrangeira incorporada à brasileira. Como exemplo, acabei de citar para vocês a cultura das quadrilhas, que foi implementada no Nordeste pelos nordestinos e está aí até hoje. Em um país como o nosso, uma grande população, em um vasto território, a cultura tende a ser rica e ampla. Então, a gente sabe que não tem nenhuma região no Brasil que prevaleça apenas uma cultura. A gente é rica, nossa cultura é rica. Tá? Cada um tem sua forma de frequentar, de fazer as suas manifestações culturais. Se a gente pegar aqui no Nordeste, a gente é muito bom em fazer São João. Já lá no Sul, Carnaval. Né? Então, cada região tem a sua. E para encerrar, vamos falar um pouquinho aqui do que acontece no nosso Brasil, que é a desigualdade social em relação ao povo negro, afro-brasileiro. Não preciso nem explicar isso aqui, não precisa nem
estudar, para a gente saber que a pessoa de pele escura, que se chamam os afros brasileiros, sofre discriminação. Tá? Desde quando aboliu a escravidão, a escravidão já excluiu os ex-escravos do cenário brasileiro. Por quê? Porque eles não tinham, pronto, a única lei libertou os escravos, mas não tinha nenhuma lei que os amparasse como cidadãos. Tá? Então, até hoje, ainda existe o preconceito no Brasil estampado na cara. Tá? A gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp. A gente viu aqui que a agenda que vai estar escrito lá no título da aula. Tá? A gente viu aqui o capítulo 5, Brasil, herança cultural. Quando fala herança cultural, vem de onde? De fora para cá. Tá? Se juntando com a nossa, que já era do indígena. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Até mais.